recording. Tudo bem, então... Tá. Isso foi o exemplo que nós fizemos ontem, tá? Então, o nosso exemplo começava com... Tá. O exemplo de ontem. Foi um exemplo... Ok. Então, se nós tínhamos um set... Tem um set, né? Um conjunto... No nosso conjunto eu não tenho pushback, eu tenho a operação de inserir, tá? E o find no conjunto é o find do próprio conjunto. Eu posso fazer um data.find. A diferença é que esse find ele não é ODN, ou seja, eu não preciso olhar todos os N elementos para saber se ele existe ou não existe. Find de value existe ou não existe dentro da estrutura. Ou ele faz em tempo constante se for um hash, ou faz em tempo de log de n se for uma árvore. Porque aqui a gente já alterou para vetor, né? Então a gente começou no vetor, a gente começou no mapa, depois nós fomos para o vetor. E aí o nosso objetivo era fazer o vetor com busca binária, só que a gente não terminou. E, por exemplo, aqui eu tenho o lance da busca binária. Só que vocês percebem que sempre antes de inserir eu faço uma busca. Aqui, ó. Só que aqui eu estou fazendo uma busca normal e não uma busca binária. Ou seja, eu estou vendo todos os elementos antes de fazer a inserção. Então você tem que trocar essa busca aqui por uma busca binária. E a mesma coisa na hora da inserção, você faz a busca binária, descobre qual é o ponto de inserção e insere o elemento naquele ponto. Então, enquanto o que vocês vão ficar fazendo é isso, enquanto eu vou olhar as atividades. Então, vocês vão trocar todas as buscas naturais por buscas binárias dentro do vetor. Então, para fazer a inserção, você faz uma busca binária, descobre o índice que ele deveria estar, não é isso? Você vai encurtando o intervalo? Então, você descobre, se ele não está aqui, ele pelo menos deveria estar aqui. E aí você insere ele nesse ponto. Então você não precisa olhar todos os elementos para saber que ele não existe, para inserir ele no final. Você vai olhar todos os elementos, quando descobrir qual é o ponto que ele deveria estar, você insere ele naquele ponto. Bora lá? Então vocês vão alterar o projeto de ontem para isso. As tuas buscas, tanto essa quanto essa, vão ser binary search. Mesma coisa, ó. Na tua remoção aqui, ao invés de... Vocês vão ter que acabar trocando para ficar manual. A tua remoção, ao invés de olhar todos os elementos para descobrir onde ele está, você vai fazer uma busca binária para descobrir onde ele está, e aí depois disso você faz o erase. Então a gente vai trocar aqui os elementos. Nós temos quantos computadores? 1, 2, 3... Quantos a gente tem? 7? Dá pra gente fazer trio então? Porque quando vocês forem apresentar, não vai estar aqui? Eles não vão apresentar no GitHub? Então não precisa, vocês podem ficar com os computadores aí e deixar nos trios. Quantos tem bateria para ficar fazendo o projeto? Vai lá, levanta a mão aí para saber quantos computadores a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8, dá para fazer. Aí a gente tem quantas pessoas aqui? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dá 18, 16, dá 6 duplas e 2 tripas. 2 tripas e 6 drupas. Então, quem tem notebook, vamos espalhar pela sala para formar os trios, para ver se a gente consegue fazer esse projeto. Vou tentar o último.
Não, eu boto ele agora no Jedi. Então vocês vão adaptar para utilizar a busca binária em todos os locais, já que a tua estrutura é um vetor ordenado, não faz sentido você fazer buscas normais, seja para encontrar onde o elemento está ou onde ele deveria estar. Você faz busca binária, achou? Opa, ele não está, mas ele deveria estar aqui, então insere o elemento lá. Já insere de cara, deslocando todo mundo. Eu comprei meu ingresso para os Vingadores, foi amanhã com minha mulher. Na verdade, ela me ligou dizendo: não, amanhã a gente tem um tempo livre à tarde. Comprei o ingresso para os Vingadores. Eu disse: sim, senhora. Dotepad.com/. Hã? Estamos falando da hora, sim. Não, tô falando. Compra pela internet, né? Ingresso.com. Eles cobraram R$3 de taxa. Minha paciência. Pelo menos tem que sair 1 hora antes para poder, 1 hora ou mais, né? Se vocês preferirem, ao invés de usar a busca binária do C++, que eu nem sei se retorna a posição, que eu nunca utilizei, ele só verifica se existe ou não existe, é isso? Booleano. Não dá para retornar o iterador, não? Binary Search. Deixa eu ver se tem sobrecarga dele. C++ Binary Search. Não tem. Tá aí uma coisa legal que vocês podem fazer. Faz um binary search que retorna onde o elemento deveria estar, ou onde ele está, ou onde ele deveria estar, usando busca binária. Tá aí uma coisa legal para vocês fazerem. Então, faz o seguinte, dá para implementar a própria busca binária. Assim, ó. Vector de int iterator. Eu quero um iterador. Binary search. Que procura em alguém, por exemplo, vector de int vet e value. Então, ele retorna. Se o elemento existir, ele retorna a posição do elemento. Se o elemento não existir, retorna a posição que ele deve ser inserido. Ok? E como fazer para diferenciar isso no novo? Quando você estiver utilizando, aí você faz a busca e verifica se o elemento apontado tem esse valor. Onde ele está, onde ele deveria estar. O normal, o que é feito no STL é isso, ó. Vocês já utilizaram foca aqui, ó, foca aqui. Só um detalhezinho. O que normalmente é utilizado quando você precisa de muita informação sendo retornada é isso. Isso daqui é um vector de int. O que é que isso significa? Não. O que é um vector de int? O que é isso? E para que serve um vetor? Vários inteiros. Vocês já ouviram também falar do map, né? O map, por exemplo, de string para int. Para que serve um map? E quando você não precisa guardar vários pares chave e valor, mas apenas um par, a gente chama isso de pair. Um pair é um par. Lembra que a gente fez andando com o mapa o first e o second? First e o second são os elementos do par. Então, se você precisa retornar duas coisas, por exemplo, você poderia retornar um pair, onde o primeiro é um booleano para dizer se você encontrou ou não, e o segundo é o
o iterador. Então você poderia dizer, olha, encontrei. E aí o iterador aponta para o elemento encontrado, ou então não encontrei e o iterador aponta para o local onde ele deveria ser inserido. Criar um par é muito fácil. Você poderia dizer assim, ó, auto par recebe make pair 10 false. Isso. Não, daqui eu estou dando um exemplo qualquer, entendeu? Então aqui ele vai criar automaticamente um pair que é de inteiro para booleano. Tá? O make pair eu poderia fazer na marra, né? Assim, um pair int bool, assim. Só que é mais fácil que usar o make pair e ele identifica quais são os tipos e cria um elemento daquele tipo. E já que a gente tem o auto, é mais fácil ainda fazer assim, né? Então aí dá para você retornar o valor, se você conseguiu encontrar ou não conseguiu, e a posição que ele deve ser inserido se ele não conseguir encontrar. E aí para usar lá embaixo, a gente poderia usar assim, ó. Olha como fica legal. Você não quer inserir, então nós utilizaríamos a nossa função, pode fazer assim, auto resultado recebe a nossa binary search, passando o nosso vetor e o nosso value, que não é vetor não, data, né? Data. E aí fica legal, ó. A gente diria, só se o resultado for falso, se o result ponto first, que é o primeiro elemento é o booleano, se isso daqui for falso, se eu não encontrei, aí eu insiro, mas eu vou inserir onde? No result ponto second. Procura esse elemento, aí ele retorna o resultado dizendo se achou ou não achou. Se eu não achei, então eu insiro onde ele deveria estar. Foi ou não foi? Foi, então agora eu não preciso desse sorted. Basta inserir. Inserir justamente naquele lugar. Então tem um elemento que deveria estar aqui, ele não está aqui, tem outro. Então eu boto ele nesse lugar. Então no caso eu vou estar inserindo e ordenando ao mesmo tempo. Exato. Tentem fazer só esse método, só o método e testar, entendeu? Tirando aqui do contexto da prova. Então faz a main, só inserindo os elementos na marra, utilizando só um laço, criando aleatório e inserindo todo mundo. Tenta construir essa funçãozinha aqui, tá? Tudo bem? Bora! Valendo! Tem muito computador aqui na frente e muita gente lá atrás. Cadê o pessoal? Hã? Então tem 3 lá atrás. Aqui tem mais 2. Vai lá pro fundão, Renato. Ah, tem 3 lá no fundão. Muitas tripas. Alguém senta aí, Renato, e puxa alguém para sentar do teu lado. Uma dupla é melhor do que uma tripa. E vocês também, senta aqui com ela. Deixa o teu aí aguando. Vocês podem dar uma consultada lá na busca binária da internet, entender o que ela faz, adaptar para o iterador, adaptar para o resultado da função. Pode pegar lá da internet e adaptar para o nosso caso. Então vou lá para os